Esposa largou nossa família de 10 anos para ficar com um bandido que conheceu no boteco. Ela se fizeram deu bonito. Isso é tão bobo que quase fico envergonhado de postar sobre isso. A única razão pela qual sinto que posso ir em frente e realmente compartilhar isso é porque um amigo meu insistiu que minha dor é válida. É estranho quando algo que muda a vida acontece e você sente que nem pode contar para ninguém porque vão pensar que é uma piada de mau gosto. Mas a verdade é que não é motivo de riso. Minha esposa Vanessa, 35 anos, de 10 anos de casamento, jogou fora nosso casamento pela coisa mais estúpida. Quando descobri sobre isso, não podia acreditar. Uma das amigas mais próximas dela, Maria, foi quem me contou sobre o que estava acontecendo. Fiquei surpreso que ela foi quem dedurou a própria amiga, mas ainda aprecio mais que tudo porque mostra que ela não podia ficar por perto e deixar algo ruim acontecer. Algumas informações sobre meu casamento. Como mencionei, estamos casados há 10 anos, nos conhecemos na faculdade, namoramos por alguns anos e nos casamos pouco tempo depois da formatura, mas construímos uma boa vida juntos com uma casa, um cachorro e 2 crianças lindas. Nathan, 7 anos, e Alicia, 4 anos. Ambos são boas crianças. Nathan é um pouco difícil às vezes, mas é só porque tem muita energia. O colocamos para praticar esportes, e isso parecia equilibrá-lo na maior parte do tempo. Ele era bem bom nisso também. Sempre chamávamos Alicia de sombra da Vanessa porque estava sempre seguindo ela por aí. Ela idolatrava completamente a mãe e queria fazer tudo o que ela fazia. Era sempre bem doce de assistir. Do lado de fora parecíamos uma família perfeita. Claro, qualquer um que saiba alguma coisa vai saber que 2 crianças, contas e pais que estão envelhecendo lentamente vão testar os laços de qualquer família. Mas sempre parecíamos que nada poderia nos separar. O problema começou com Vanessa e seu grupo de amigas. Todas eram casadas com filhos também, e todas por volta da mesma idade. Conhecia todas elas bem. Tivemos todas para jantar múltiplas vezes, e era até amigo de alguns dos maridos delas. Elas se reuniam algumas vezes por semana, às vezes apenas para conversar na casa de uma delas e outras vezes para sair e tomar algumas bebidas juntas. Nunca pensei nada sobre isso. Quero dizer, qualquer um precisa extravasar de vez em quando. Criar 2 crianças e manter uma casa não é brincadeira. Nós 2 trabalhávamos duro. Eu também saía com amigos de vez em quando e sabia onde ela estava. Ela sempre me atualizava sobre sua localização e era fácil o suficiente verificar se ela realmente estava saindo com as amigas, perguntando para qualquer um dos maridos delas. Nunca suspeitei de nada. Então recebi uma ligação da Maria. Ela era uma das amigas da minha esposa e conhecia o marido dela bem, embora não diria exatamente que éramos amigos. Maria e eu nunca realmente conversávamos muito, que é porque foi surpreendente quando recebi uma ligação dela. Fiquei assustado quando ela se apresentou porque a única razão que podia pensar do porquê ela estava me ligando era porque algo poderia ter acontecido com minha esposa. Ela explicou que conseguiu meu número do telefone do marido dela e ele nem sabia que estava me ligando. Disse que tinha algo importante para me contar. Estava nervosa e me disse que nem tinha certeza se deveria me contar o que estava prestes a dizer. Estava curioso e não ia deixá-la desistir depois de dizer algo assim. Então, gentilmente a pressionei para me contar. Ela continuou hesitando, dizendo coisas como "não quero arruinar as coisas" e "não sei como dizer isso". Estava ficando impaciente, mas tentei ficar calmo e gentilmente disse para ela ser honesta. Disse que qualquer que fosse, ela não merecia ter isso pesando sobre ela. Então, ela soltou. Uma vez que fez, meio que desejei que não tivesse. Aparentemente, Vanessa havia estado fazendo pequenas viagens paralelas por conta própria, sempre que todas as garotas saíam. Me disse que as outras também estavam desconfortáveis com isso, mas nenhuma delas havia querido dizer nada, porque não queriam se envolver em nada bagunçado. Havia milhares de pensamentos passando pela minha mente ao mesmo tempo. A voz da Maria estava tremendo enquanto falava comigo e soube que devia estar dizendo a verdade. Não via razão alguma para ela mentir sobre isso. Fiquei calmo e pedi para ela explicar o que queria dizer com viagens paralelas. Já tinha uma ideia, mas precisava ouvi-la dizer. Ela continuou explicando que Vanessa desaparecia enquanto estavam tomando bebidas, às vezes por até 1 ou 2 horas. No início, não sabiam para onde ela estava indo, e ela não contava, embora tivessem suspeitas. Eventualmente, 2 delas decidiram segui-la uma noite, e a viram entrando em um carro com um cara e indo embora. Maria me
me disse que até havia visto ela mesma uma vez. Havia seguido Vanessa uma noite porque achou as alegações difíceis de acreditar. Havia visto Vanessa se encontrar com um cara mais novo ao lado do carro dele. Começaram a se beijar e se apalpar como se ela não tivesse um marido e 2 crianças em casa. Quando terminaram de se agarrar, entraram no carro e foram embora para onde quer que fosse. Disse que decidiu que tinha que me contar assim que viu aquilo. As outras não tiveram coragem de me dizer, mas ela havia decidido que não seria capaz de viver com esse tipo de segredo. Eu merecia saber. Ouvir tudo exposto assim me quebrou completamente. Nunca havia suspeitado seriamente dela. Havia tido alguns pensamentos casuais de "e se?" sobre se ela estava me traindo, mas sempre me sentia tranquilizado pelo fato de que conhecia seu grupo de amigas tão de perto. Sabia que elas não a encorajariam a trair, mas com exceção da Maria, todas elas haviam fechado os olhos para isso. Maria foi a única que se incomodou em arriscar sua amizade para vir falar comigo. Agradeci a ela por vir falar comigo e assegurei que não estava bravo com ela. Apreciei o fato de que ela foi a única que teve coragem de fazer a coisa certa. Depois que desliguei o telefone com ela, sentei sozinho por um tempo apenas pensando. A ideia de que meu relacionamento era uma mentira já era deprimente o suficiente, mas senti um tipo especial de dor quando pensei nas crianças. Se tudo isso fosse verdade, então Vanessa e eu teríamos que nos separar, e só posso imaginar pelo que isso colocaria as crianças. Tinha alguns amigos que vieram de lares desfeitos, e embora tenham se tornado pessoas boas, seus anos de infância haviam sido difíceis de maneiras que eu não conseguia relacionar. Não queria isso para minhas crianças, mas sabia que não podia mantê-las em um lar sem amor também. Isso era igualmente ruim, se não ainda pior. Não contei para Vanessa sobre a ligação da Maria. Fingi que não sabia de nada, mas já estava formando um plano para pegá-la em flagrante. Já que sei onde ela se encontra com seu parceiro, estava pensando em ir lá pessoalmente para pegá-la com a mão na massa. Então, ela não teria como negar. Alguém aqui já tentou algo assim antes? Como foi para vocês? Há algo que preciso considerar? Atualização 1. Atualização 1. Obrigado a todos pelo apoio no meu post original. Vocês estavam certos quando disseram que eu não estava pensando direito. Confrontar o parceiro do caso e a esposa traidora funcionou para algumas pessoas no passado, mas não é uma boa ideia em um estacionamento escuro quando não sei nada sobre o cara. Ele poderia estar armado ou ser algum gangster pelo que sei. Segui o conselho de vocês e contratei um detetive particular. Ele teria mais experiência em lidar com esse tipo de coisa com segurança. Além disso, eu teria evidência sólida, e sempre havia a chance de que ele descobrisse algo mais que eu não fazia ideia. Não foi barato, mas mergulhei nas minhas economias pessoais para fazer acontecer. No final, valeu mais que a pena. Ele me retornou em menos de 2 semanas, e tinha muito para mostrar pelos esforços dele. Havia pilhas de fotos. Ela não estava apenas se encontrando com ele nas noites das garotas. Ele a pegou cortando sessões de academia para ir embora com ele, até mesmo uma vez se encontrando com ele em um motel barato. O detetive particular também havia conseguido identificar o cara. É aqui que percebi que havia feito a escolha certa seguindo o conselho de todos em contratar um detetive particular. Nunca teria sido capaz de identificá-lo sozinho, mas mais importante, ele realmente era perigoso. Era um cara de 26 anos e tinha uma ficha criminal do tamanho do meu braço. Tinha múltiplas prisões por crimes violentos, embora muitas delas acabaram sem condenações. Isso pode torná-lo inocente aos olhos da lei, mas para mim era suspeito. Nenhum cidadão cumpridor da lei acaba preso múltiplas vezes por agressão e similares. Era óbvio para mim que ela estava vivendo alguma fantasia de bad boy, como se fosse uma adolescente que não tinha responsabilidades de adulto e estava fazendo isso às custas da nossa família. Era ainda mais às custas da nossa família, já que estava fazendo tudo isso com alguém que tinha tendências violentas. Ainda não a confrontei imediatamente. Comecei imediatamente a procurar um advogado de divórcio. Entrei com pedido de divórcio no mesmo dia. Não queria desperdiçar mais tempo. Descobrir quem era o parceiro do caso dela apenas tornou as coisas muito piores. Não havia um homem que eu queria perto das minhas crianças. Especialmente não queria ele perto da minha filha. Quando o advogado perguntou o que eu queria em termos de custódia, disse que estava planejando entrar com pedido de custódia total. Expliquei meu raciocínio. Ele nem hesitou. Disse que esse cara seria uma responsabilidade porque tribunal de família prioriza a segurança das crianças, especialmente crianças pequenas, acima de tudo mais. Disse que custódia total seria uma venda difícil, mas eu tinha um bom caso para custódia primária. Era tudo o que queria ouvir. Enquanto esperava os papéis ficarem prontos, Vanessa continuou escapando nas noites de saída dela. Nem estava mais bravo com ela. Meu único foco era garantir que as crianças estivessem protegidas
protegidas durante tudo isso. Quando chegou a hora de notificá-la, sentei ela na cozinha. As crianças estavam brincando lá fora e não entrariam por um tempo. Joguei um envelope na mesa para ela. Continha tudo o que descobri sobre o caso dela. Ela mostrou empolgação e abriu devagar, como se estivesse esperando passagens de avião para umas férias caras ou algo assim. Em vez disso, o rosto dela caiu quando viu a primeira foto. Ela não disse nada enquanto passou por todas as fotos. Talvez estivesse procurando uma maneira de negá-las, mas isso não seria possível. As fotos estavam muito claras. Não sei que tipo de câmera o detetive particular usou, mas era algo de alta qualidade. Mesmo que estivessem com zoom, algumas das fotos pareciam que foram tiradas bem do lado de fora da janela do carro. Eu podia até ver a pinta na bochecha da Vanessa. A primeira coisa que disse foi: "Você contratou alguém para me espionar?" Não deixei ela jogar em mim. Disse: "Sim, eu contratei." Disse que poderíamos me colocar em julgamento por isso depois que discutíssemos o caso dela. Ela apenas disse que não podia acreditar que eu iria tão longe. Isso me irritou e queria gritar com ela, mas não queria que as crianças ouvissem. Baixei minha voz e rosnei que ela não podia agir como vítima. Disse que todos nós havíamos confiado nela, mas ela havia traído essa confiança. Então, ela não podia reclamar quando foi seguida por um investigador, porque isso era mais do que ela merecia. Ela traiu minha confiança primeiro, então precisava parar de agir como se fosse grande coisa para mim fazer isso depois do fato. Se não fosse pelas crianças, eu apenas teria jogado ela na rua onde pertencia. Quando viu que eu não ia deixá-la se transformar na vítima, começou a chorar. Disse que não queria que acontecesse assim. Isso apenas pareceu outra tática que potencialmente poderia me fazer sentir por ela. Começou explicando a história de como o conheceu uma noite em um bar e eles haviam se apegado um ao outro. Perguntei se ela já havia pensado nas crianças dela enquanto estava se juntando com um homem perigoso. Ela insistiu que ele era um homem gentil e as autoridades apenas tinham algo contra ele. Não estava interessado em ouvir qualquer justificativa que fizesse para ele. Ela me perguntou: "O que vamos fazer agora?" Ainda estava olhando para baixo para as fotos. Disse que estávamos nos divorciando. Também ia lutar com ela pela custódia das crianças porque queria protegê-las do novo namorado dela. Agora, ela se levantou como se quisesse brigar comigo. Disse que eu não podia tirar as crianças dela. Disse que cabia ao juiz decidir, mas eu faria o meu melhor. Discutimos sobre isso por um tempinho, e quando viu que eu não ia ceder, começou a implorar comigo. Disse que as crianças merecem ter uma mãe em suas vidas. Disse que elas merecem ter uma mãe que coloque a segurança delas acima do próprio prazer. Não saí de casa depois disso, e nem ela. Não ia deixar minhas crianças sozinhas com ela para que pudesse começar a trazer aquele homem para nossa casa. Posso não amá-la mais, mas minha prioridade principal é garantir que minhas crianças estejam sempre seguras, não importa o que. Mesmo se isso significa viver com minha futura ex-esposa. Atualização 2. Aqui está esperançosamente uma atualização final para colocar todos vocês em dia sobre o que está acontecendo comigo e meu divórcio. Foram alguns meses difíceis, mas finalmente posso dizer que acabou. O divórcio se arrastou por muito tempo. Foi feio, esgotante e muito caro, mas não queria deixar nada ao acaso. Lutamos contra ela com cada pedaço de evidência que tínhamos para garantir que eu conseguisse custódia. Tenho orgulho de anunciar que me foi dada a custódia primária das crianças. O juiz não gostou do fato de que ela havia trazido um criminoso conhecido para as vidas delas, sem me informar sobre isso. Disse que estabelecia um precedente ruim para a tomada de decisão que ela faria se fosse dada custódia. Ela recebeu visitas supervisionadas no início, com a possibilidade de visitas não supervisionadas mais tarde. Ela não está satisfeita com isso e já está se preparando para apelar da decisão do tribunal. Estou pronto para voltar ao tribunal com ela novamente. Lutaria com ela através de 1000 apelações para manter minhas crianças seguras. As verdadeiras vítimas em tudo isso foram as crianças. Vanessa tentou usá-las para brincar com minhas emoções mais de uma vez. Alicia chorava frequentemente sobre o fato de que não morávamos mais juntos, e Vanessa tentaria me convencer a deixar nos mudarmos de volta juntos, para que as crianças não sofressem. Nunca considerei isso seriamente, mas me senti culpado sobre isso frequentemente. Nathan lidou um pouco melhor, mas ainda era muito jovem para entender completamente o que estava acontecendo. Dissemos que tínhamos diferenças e um desentendimento que significava que não podíamos mais morar juntos.
Ele frequentemente tentava me perguntar por que não podíamos apenas conversar sobre isso, como eu o fazia fazer sempre que tinha uma briga com a irmã. Tentei contar a verdade da forma mais gentil que pude. Às vezes adultos cometem erros que machucam outros, e as coisas nem sempre podem ser consertadas, mas não consegui descobrir as palavras certas para realmente fazer entender. Uma coisa que não faria é falar mal da Vanessa para ele. Não tinha amor restante por ela, mas ele ainda amava a mãe e poderia bagunçá-lo se eu tentasse envenenar sua mente contra ela. Deixaria eles saberem a verdade do assunto quando fossem velhos o suficiente para lidar. O que realmente ajudou com as crianças foi terapia. Comecei levando ambas as crianças para aconselhamento familiar uma vez que o divórcio acabou. O terapeuta foi ótimo em ajudá-los a processar seus sentimentos e deu espaço para eles fazerem qualquer pergunta que tivessem. Começamos a notar resultados dentro de algumas semanas. As crianças não estavam mais quietas e abatidas, e Alicia não chorava mais toda manhã quando era hora de ir para a escola. O terapeuta também fez algum trabalho individual comigo para me ajudar a ser um suporte melhor para os dois. Foi avassalador ser o guardião primário e ter que prover para eles ao mesmo tempo junto com o ressentimento pelo divórcio. Foi uma luta não deixar nenhum desses sentimentos negativos chegarem às crianças. Terapia me deu as ferramentas que precisava para lidar com isso. Vanessa foi a única que não estava lidando bem com a nova situação. Não conversava muito com ela fora dos assuntos típicos de coparentalidade, mas suas redes sociais estavam cheias de posts sobre o quão felizes ela e seu novo homem estavam. Eram fotos super filtradas com legendas piegas sobre segundas chances e encontrar amor novamente depois de ser machucada. Eu me encolhia só de olhar para elas. Estava envergonhado de que uma vez costumava estar apaixonado por essa mulher. Era claro que tudo aquilo era só porque estava tentando me deixar com ciúmes e fazer parecer que eu havia cometido um erro deixando ela ir. Recentemente, ela não havia postado nenhuma foto dos dois juntos. Seus posts mais recentes são apenas texto em um fundo colorido falando sobre como cura é uma jornada pessoal. Ninguém me disse nada, mas apostaria dinheiro que ela e seu bandido não estão mais juntos. Não é como se eu quisesse que o relacionamento desse certo ou algo assim, mas me irritou. Ela havia jogado fora 10 anos das nossas vidas juntos por um relacionamento que não conseguiu nem fazer meio ano. Parecia um desperdício, mas também havia aberto caminho para eu construir uma vida melhor para mim e as crianças. A apelação da Vanessa ainda está pendente e sei que há uma longa estrada à frente antes que eu possa considerar completamente as crianças minhas. Estou ficando perto delas, fazendo o que posso para proteger as crianças. Esse é meu trabalho número 1, afinal.